Olá, bom dia, boa tarde. Ahm, Chegou a altura novamente. Não é que eu tenha uma agenda para gravar sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que vem ao meu coração, mas é impossível não transmitir aquilo que me vai sendo revelado. E para aqueles que não me conhecem, é uma longa história, mas também não é assim tão importante. O importante é que no dia que se torna revelação que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é exatamente aquilo que Ele disse que era e que será para sempre, a nossa vida muda para sempre. E sem me querer alongar muito sobre isso, eu quero ir diretamente para aquilo que eu tenho sentido nestes últimos dias ou talvez semanas, e ao nós nos aproximarmos de uma época, quer a gente queira, quer não, seja para o mundo secular, seja para a igreja, seja para a religião, uma altura, podemos dizer, de fé. E isso começou aqui como que a borbulhar, como que a ferver. E eu não conseguia deixar de pensar sobre isto estes últimos dias, e quero transmitir. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, ouçam ou não, como Jesus sempre dizia. Jesus nunca veio criar uma religião. Jesus é um relacionamento, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele só assumiu um corpo porque Ele precisava se manifestar nesta terra, precisava cumprir a sua chamada do Pai, a sua missão de resgatar a humanidade, de salvar a humanidade do pecado, por causa do pecado original. Mas isso é outra história. Mas eu senti no meu coração muito forte falar sobre fé. E antes de ir ainda para isto, não pude deixar também de pensar sobre a minha jornada, a minha caminhada desde que eu conheci Jesus Cristo. Eu era, até aos 20 anos, aquilo que eu achava que era, que eu nem sabia o que era. Eu dizia que era ateísta. Mal eu sabia que o ser ateísta é algo tão ridículo que nem os demónios caíram nesse erro. A Bíblia diz que crês tu em Deus? Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem. Até os demónios acreditam e tremem. Os demónios não caem no erro do ateísmo. Os demónios sabem que Deus existe. Mas eu dizia-me ateísta, algo que é como que acreditar que tudo o que existe foi criado do nada, o que é uma impossibilidade científica. Já é completamente contra a ciência. Mas pronto, quando eu então tive um encontro com Cristo, não com uma religião, claro que eu tive que ir a uma igreja para ouvir a verdadeira palavra de Deus, mas Jesus não veio criar uma religião, Jesus não veio criar estruturas denominacionais. Nunca nós vamos ver na palavra de Deus alguma vez Jesus a dar instruções aos discípulos para formarem igrejas, edifícios, segundo aquilo que nós hoje, erradamente, pensamos que é igreja. Na verdade, igreja não é um edifício. Na verdade, igreja não é uma denominação. Não é igreja católica ou evangélica ou protestante ou batistas ou Assembleia de Deus. Isso não interessa absolutamente nada. Claro que tem que haver um nome no sentido da legalidade diante dos homens, diante dos governos, diante das leis dos homens. Mas Jesus jamais mencionou, fosse o que fosse, de mecanismos de criar estruturas denominacionais. O que ele disse foi, as últimas palavras de Jesus, e aí começa a verdadeira igreja. Se você ler o livro de Atos, aqueles que já conhecem, outros que me vão ouvir não conhecem, como eu digo sempre, temos a Bíblia à nossa disposição para ler por nós mesmos. Deus nos deu capacidade, inteligência para ler por nós mesmos e ver que a igreja começa em casas. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Os discípulos foram, nunca houve instrução alguma, Jesus disse-lhes para esperarem pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, iria descer e iria habitar neles. E eles iriam no poder do alto, nunca, jamais, deixem-me dizer desta forma, segundo Deus, nunca passaria pela cabeça de Deus, entre aspas,
que a Igreja de Cristo, alguma vez existisse como uma estrutura humana, sem o poder do alto, sem Cristo como a cabeça, o cabeça da Igreja. Jesus é o cabeça da Igreja. Jesus disse para eles não irem a lado nenhum, não avançarem, esperassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E a Igreja de Cristo começou cheia do poder do Espírito Santo, e em todo lugar onde eles iam, manifestavam a glória de Cristo, e era suposto acontecer até aos dias de hoje, o que não aconteceu. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre, e eu queria só aqui, entre parênteses, não me esquecer disto, porque eu notei ao andar por aqui, pronto, no interior de Portugal, há um erro que todos nós, em parte, cometemos, porque nós dizemos assim, vou à igreja como que um edifício. Igreja, o termo igreja não significa edifício. Igreja vem de uma palavra que significa tirados para fora. É alguém que é chamado para uma missão específica. Igreja são pessoas. Eu sou igreja. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Está escrito em Mateus capítulo 18. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, a falar a palavra, a orarem, a buscarem a Deus, a louvarem a Deus, a adorarem Jesus, o Filho de Deus, a adorarem o Pai. Aí estou eu no meio deles. Isto é igreja. Paulo, quando a igreja começou, e Pedro e os apóstolos, eles iam pelos lugares. E pelo Espírito Santo tinham acesso a determinadas casas, pessoas que aceitavam que eles ministrassem. E aí nascia uma igreja. A igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, a igreja de Colossos, eram cidades. A carta aos Colossenses. A igreja em Tessalónica começava por famílias, começava por oportunidades, por vezes só 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas que abriam o coração, e aí começava igreja. Isto é importante nós entendermos, porque estes erros por vezes permanecem durante a nossa mente, a nossa vida toda. Quando o que Jesus quer é um relacionamento de amor. E nós estamos-nos a aproximar da época mais importante da história da humanidade. Eu já falei num outro vídeo sobre luz e trevas. Estou-me a lembrar agora com a profecia que está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2, quando diz: ao povo que vivia em trevas resplandeceu-lhes a luz. Estava a falar exatamente do dia em que Jesus nasceu neste planeta. Onde ele andou, onde ele caminhou, fez-se luz e as trevas não prevaleceram contra a luz. E ao nós nos aproximarmos deste tempo, vamos colocar assim, de fé. Quero ir agora diretamente sobre isto que está no meu coração. O que é fé? O que é fé? Hoje, se eu pudesse, e vou dar um título não é que Jesus dava títulos às mensagens, mas eu vou dar um título como se fosse Admirou-se Jesus. E eu já vou ler, está escrito em Lucas capítulo 7, há várias passagens que fala que Jesus admirou-se. E quando eu li isto, já tinha lido tantas vezes, mas ao passar por esta passagem, parei ali. Nós conseguimos, é possível nós deixarmos Jesus admirado de várias formas, negativamente e positivamente. Eu quero aqui só dar esta passagem para ficar. Eu abri aqui a Bíblia no capítulo 7 de Lucas. É o episódio tremendo da cura do servo de um centurião. E eu já lá vou mais à frente ou num outro vídeo para falar sobre grande fé. Mas aqui eu queria só deixar que quando Jesus ouviu este homem falar, ele disse assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. Jesus admirou-se. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ora bem, num tempo que nos aproximamos de Natal e de fé, o que é fé? O que é fé? Tantas vezes eu ouvi na minha vida, eu tenho tanta fé, eu tenho muita fé. Quando as pessoas por vezes nem estavam a dizer isso, e com todo o respeito pelas pessoas que diziam isso, mas não sabiam o que era fé. Fé não é acreditar em Deus.
Fé não é só acreditar em Deus. A Bíblia diz assim em Hebreus, capítulo 11, fala de fé. E no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou seja, ponto número 1, acredita em Deus. Primeiro ponto para a fé é crer em Deus. Quem não crê em Deus não tem fé nenhuma, claro. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, mas não só isso, mas que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Mas que Ele está a ouvir, mas que Ele está atento àqueles que diligentemente o buscam e dá um galardão e responde à oração. Ou seja, o que é fé? Fé é confiança absoluta de que aquilo que Deus diz vai acontecer. Que aquilo que eu estou agora a falar da palavra de Deus, Ele está a me ouvir. O Espírito Santo habita em mim. Não há nada que nós possamos fazer que Ele não saiba. Ele é omnipresente, omnisciente, onipotente. Fé é confiança. Fé é confiança que aquilo que Ele diz, Ele cumpre. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 4, versículo 17 a 21, da vida de Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Porque é que ele era pai da fé? Isto daria pano para mangas, mas ele era pai da fé porque ele confiou que aquilo que Deus lhe estava a dizer, que ele iria ser pai, quando ele já tinha uma idade de 75 anos, a Sara já era estéril, eles não podiam ter filhos e Deus disse-lhe, tu vais ser o pai de nações. E a Bíblia diz que ele creu em Deus. E ele diz assim em Romanos capítulo 17, que ele creu que Deus era poderoso. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Não deu lugar à dúvida. Não deixou a mente natural funcionar. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E depois diz assim no versículo 21, crendo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Fé é confiança absoluta, sem duvidar que aquilo que ele diz que vai fazer, vai fazer. A Bíblia diz assim, Jesus um dia ainda acerca de fé. Eu estou a andar um pouco rápido porque a minha mente é tanta coisa para falar sobre fé. E à medida que vai vindo, eu vou vos dando. Não preparei nada em especial, mas eu creio que é o Espírito Santo que está a dirigir para que esta palavra sobre fé, que é tão importante no tempo de hoje, para aqueles que quiserem ouvir, receba no seu coração, não deixe a sua mente ir para outro lugar, porque não é acerca do Fernando, é acerca do que está aqui. Eu estou a falar sobre os versículos, cabe a vocês que vão ouvir, se tiverem sede e fome, peguem na palavra de Deus, abram e vão lá. Sozinho no seu quarto, Jesus disse um dia assim, se queres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não é para os outros verem, não é para os outros saberem. Fecha a tua porta e ora a Deus que está em secreto. E teu Pai que está em secreto, que vê, que ouve em secreto, Ele te recompensará publicamente. Mas agora para falar, continua sobre fé. Em Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24, como esta palavra é mundialmente conhecida, mas que se faça relação no coração, revelação no coração. Porque Jesus estava a falar de fé, ensinar os discípulos mais uma vez. Ele deu uma palavra, ele deu uma ordem com a palavra, com a sua boca, para que uma figueira secasse. E no outro dia, quando eles passaram pelo mesmo local, Pedro reparou que a figueira tinha secado, exatamente como Jesus tinha dito. E ficou admirado, e Jesus deu-lhes uma lição de fé e disse assim, tende a fé do tipo de Deus. No original diz, tende o tipo de fé, de confiança absoluta. Deus criou o universo, tudo o que existe pela palavra. Jesus disse, tende fé do tipo de Deus, que tudo o que vocês disserem com a vossa boca e crendo no coração, não duvidem no coração, tudo o que disserem vos será feito. E depois ele diz assim no versículo 24, crede que tudo o que pedirdes em oração, ouça isto, Jesus disse isto, não sou eu. Capítulo 11 de Marcos, versículo 24, crede que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes no momento que oramos, e assim será convosco. Fé
é a certeza das coisas que se esperam. É a prova de factos que se não veem ainda. Fé é uma confiança absoluta que eu estou agora aqui em frente ao meu Pai Celestial. E quando eu estou a orar e quando eu estou a pedir por mim, por um filho, por uma cura de uma doença, por uma situação que é necessária o poder sobrenatural de Deus, aquelas situações em que nós sabemos só Deus pode operar. Eu preciso de um milagre. Isso é fé. Não é, fé não é, ai se Deus quiser. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é confiança absoluta que eu estou aqui, Deus está na minha frente, Ele está-me a ouvir, Ele sabe o meu coração, Ele sabe do que eu preciso e eu estou a falar como se eu estivesse com os olhos abertos a olhar para Deus que está aqui sentado. E Ele está, através do Espírito Santo que habita no coração daqueles que renderam o coração a Cristo. E nós oramos, acreditamos e não permitimos que as circunstâncias, nem as emoções, nem a mente natural nos desviem daquilo que Ele já falou. Agora, ao caminharem nestes poucos minutos, eu ainda irei fazer um outro vídeo sobre isto. Admirou-se Jesus. Há vários níveis de fé. Jesus esperava, Jesus andava sempre a ver o coração, Ele testava as pessoas. E Ele não tinha nenhum problema em se admirar e em manifestar grande alegria quando alguém manifestava um determinado tipo de fé que ele não estava à espera. Mas Jesus também se admirou de uma fé negativa ou não fé, ou de uma fé pequena. Rapidamente eu vou lá. Jesus, em Marcos capítulo 6, os vários níveis de fé. Vamos falar de níveis de fé. É possível crescer na fé? Sim. É possível começar com uma fé zero, aumentar para uma fé pequena e aumentar, crescer para uma fé grande, que atrai aquilo que a promessa que Deus diz na sua palavra. Como é que nós podemos aumentar a nossa fé? Está escrito em Romanos, que diz assim, capítulo 10, versículo 17. A fé vem, aumenta, cresce por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Seja a ler, seja a ouvir uma pregação, seja por revelação, seja na oração, a fé aumenta ao nós mudarmos, renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Não vos conformeis com o sistema do mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A fé cresce. Como Jesus disse também, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O nosso corpo é alimentado por alimentos físicos, pelo que é físico, mas o nosso espírito é alimentado pela palavra revelada de Deus. Jesus um dia foi à sua terra natal, onde ele tinha nascido, onde ele tinha tido a sua infância. Ele tinha brincado com os colegas, os da sua idade, naquela aldeia de Nazaré. Ele já era especial, já tinha sido, ele era ungido, ele era chamado de Deus, mas ele era uma criança normal. E aqueles que o conheciam brincavam com ele. Um dia ele saiu de lá, Deus o ungiu, ele foi chamado, foi capacitado pelo Espírito Santo naquele dia, quando o poder do alto veio sobre ele, quando ele foi batizado pelo João Batista. Está lá no capítulo 3 de Mateus, versículo 17, quando ele sai das águas. E todos viram uma pomba. O Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba e uma voz se ouviu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ele foi ungido. Entretanto, ele começa o seu ministério e ele vai à sua terra natal. Ele vai à sinagoga onde ele foi desde que era criança, que ia com os seus pais terrenos. E agora ele pega no livro que lhe foi dado, os pergaminhos, e abre no capítulo 61 de Isaías. Na altura não havia capítulo 61, abriu no livro de Isaías, em que está escrito que Deus me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para curar os oprimidos, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o Evangelho
aos humildes de coração. E a Bíblia diz que ele fechou o livro e disse: hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta palavra. No fundo ele estava a dizer, ele estava a dizer, eu sou quem esta passagem fala 700 anos antes, no tempo de Isaías. Entretanto, Jesus vai por outras localidades, mas nesse dia a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres, quase nenhum, uns poucos milagres, por causa da incredulidade deles. E diz assim, Jesus admirou-se da incredulidade deles, por isso não pôde fazer milagres. A incredulidade, a dúvida, é o maior obstáculo a nós podermos presenciar, experimentar o poder do alto através da fé. Rapidamente, antes de avançar para um outro nível de fé, que Jesus também se admirou, a pequena fé, vem agora ao meu coração aquela passagem de Tomé que todos nós conhecemos. Está lá em João capítulo 20, o Evangelho de João capítulo 20. O Tomé tinha andado com Jesus estes 3 anos e meio, ele tinha experimentado em primeira mão o que mais nenhum ser humano experimentou até o dia de hoje, a não ser aqueles que andaram com ele. Mas ele tinha uma mente como milhões e milhões de cristãos, pessoas que vão à igreja, que se sentam nas igrejas, seja evangélica, seja católica, não importa isso. Não existem religiões no céu, não existem denominações no céu. Existem discípulos de Cristo, existem servos de Deus, existem seguidores de Cristo, ponto final. Ninguém irá para o céu por ser católico, ou evangélico, ou como se diz protestante, ou da Assembleia de Deus, ou batista, seja o que for. Ninguém vai ludibriar Deus. Deus olha para o coração. Sabe uma coisa que veio agora de repente? Antes, não me vou esquecer de onde eu estava. Em relação à religiosidade, em relação aos religiosos, em relação àqueles que se acham o sangue azul do cristianismo. Há pessoas que se acham, há denominações que se acham o sangue azul do cristianismo. Um dia Jesus disse aos fariseus, aos religiosos da altura, que ele várias vezes se irou, uma ira santa, porque ele olhava para o coração, não para o orgulho intelectual, não para a aparência. Ele disse-lhes assim, olhem, meretrizes entrarão no reino dos céus primeiro do que vós. No fundo ele estava a dizer, aqueles na sociedade que ninguém dá valor nenhum, vão entrar no reino dos céus primeiro do que aqueles que se acham religiosos. Isto é para os dias de hoje. Não se esqueça o que eu digo muitas vezes. O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Ai daqueles que têm dolo, malícia, segundas intenções. Deus não olha para a forma que eu estou a falar, ou como eu estou vestido, ou que eu tento impressionar. Ele está a olhar, eu estou a ser julgado, eu estou a ser analisado pelo motivo pelo qual eu estou a pregar a palavra. Ele está a olhar para o meu coração. A palavra de Deus diz assim em Hebreus, já vão 23 minutos, em Hebreus capítulo 10, há lá uma passagem que diz, chegai-vos a Deus para obterdes ajuda em tempo oportuno, com um coração sincero. Ai daquele que se tenta aproximar de Deus sem ser com um coração sincero. Em plena certeza de fé, sem duvidar. A esses Deus ouve. Coração sincero, plena certeza de fé, um coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Está lá em Hebreus capítulo 11. Mas para terminar esta parte de fé zero, graus de fé, todos conhecem a passagem de Tomé, e quando Jesus ressuscitou, já tinham dito a Tomé que tinham visto Jesus e ele disse, se eu não vir os pregos, ali a marca dos pregos nas tuas mãos, a lança do lado, nos pés, de forma alguma eu crerei. É por isso que existe este dito, é como Tomé, ver para crer. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, aqueles que querem ver para crer nunca vão ver nada. Porque o reino de Deus não é ver para crer, o reino de Deus é crer para ver. Fé é crer primeiro para ver. Aqueles que deixam a dúvida entrar nunca vão ver, nunca vão experimentar e nunca vão ver o reino de Deus. E Jesus, com aquela misericórdia, com aquela paciência que só Ele podia ter, em vez de o julgar,
Apareceu no meio deles. A Bíblia diz, vocês podem ir lá, vejam, leiam a história de João. Não existe literatura mais espetacular no mundo. Estamos no ano 2022, depois de Jesus Cristo. Conheça o homem, conheça por si mesmo. Abra a Bíblia, comece a ler e peça ao Espírito Santo, eu quero entender, com um coração humilde, não para encontrar defeitos, porque então nunca vai encontrar. Jesus sempre se vai esconder, nunca se irá revelar àqueles que vêm com uma atitude não sincera. E Jesus chega-se a Tomé e diz, ele aparece no meio deles, com um corpo já celestial que atravessava paredes, e diz assim, Tomé, anda cá, põe aqui a tua mão e vê. Põe aqui a tua mão. Não? E diz assim, e não duvides. E depois diz assim, porque viste, creste. Porque depois Tomé diz assim, oh meu Deus, Deus meu, Senhor meu. E Jesus disse, Tomé, porque viste, crestes. Felizes aqueles que não vendo, creem. Tomé tinha fé zero, precisava ver para crer. Eu vou terminar aqui este vídeo. Seja uma bênção para todos os que vão ouvir, como tem sido para mim, apesar de eu conhecer isto há tantos anos, mas se tem tornado mais em revelação. É possível crescermos na fé. Ouça, Deus anseia relacionamento. Deus anseia ser surpreendido por aqueles que o vão surpreender com uma fé grande. No próximo vídeo vou falar sobre Jesus admirou-se daqueles que tinham uma fé pequena depois de andarem com ele tanto tempo. E Jesus admirou-se daqueles que tinham uma fé grande que ele não estava à espera. E nós vamos ver os ingredientes para todos nós chegarmos a este Natal de 2022. Por que não, com revelação, uma nova abertura? Não seguir religião, mas o Jesus que nós vamos adorar. Eu vou participar em vários concertos. A falar de Cristo, a falar de Jesus. Não seja uma religião. Seja, alegrem-se os céus e a terra. Já nasceu o Salvador. A luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. E que nós possamos neste Natal, cada um que vai ouvir, surpreender Cristo com o nosso crescer na fé. A nossa confiança. Fé é confiança absoluta, sem margem para dúvida. Que Ele foi e será sempre eterno Deus. A Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele nos veio dar a vida eterna àqueles que confiam, que têm fé, que Ele é o Filho de Deus. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe.